Olá, muito boa tarde para você. Chegamos, está no ar o Pauta Aberta desta quarta-feira, dia 14 de dezembro de 2022. A você sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Obrigado pela companhia. Muito boa tarde para você, Vanessa. Muito boa tarde para você, Odilon. Boa tarde para você que está em casa. Eu já agradeço a sua companhia e audiência e te convido a conferir os destaques de hoje. Fim de ano com dinheiro no bolso e comida na mesa. A Confederação Nacional do Comércio prevê a contratação de aproximadamente 110 mil trabalhadores temporários em todo o país. Empresas familiares, consideradas as mais comuns nos negócios, representam 90% das micro e pequenas empresas no Brasil. A cesta de Natal deve pesar mais no bolso do consumidor brasileiro este ano. De acordo com o levantamento prévio da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, o aumento deve ficar acima dos 10%. A animação e cantoria de idosas na Tarde do Pastel, promovido pela Ação Social do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas, em uma casa de repouso. Em um ano, as mortes por dengue aumentam 400% no Brasil. A Sociedade Brasileira de Infectologia alerta para a explosão de casos no verão e recomenda que as pessoas usem repelentes e evitem os focos de água parada. Descontar a ansiedade na comida. Quem nunca, não é? Você vai ver que muitas vezes aquele ataque à geladeira não é fome, é só tédio ou ansiedade mesmo. Do samba para o tango, os argentinos ganharam dos croatas. 3-0, estão na final do Mundial do Catar na busca pelo tri. E em Feira de Santana, na Bahia, a vinda de Jesus anunciada ao ritmo da música nordestina. Fique com a gente que o Pauta Aberta começou. E esse nosso pontapé inicial é falando de economia. A produção de motocicletas do Polo Industrial de Manaus cresceu 18,7% até novembro deste ano. No acumulado de 2022, foram fabricadas 1.328.000 unidades. As informações são da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares. O presidente da Abraciclo, Marcos Fermanian, disse que o volume de produção está dentro do planejado e que a expectativa de fabricar 1.420.000 motocicletas deverá ser atingida. Depois de um primeiro bimestre com queda nas vendas devido aos casos da variante Ômicron, as unidades Fabris retomaram o ritmo das linhas de montagem e a produção vem crescendo para atender a demanda do mercado. De acordo com o levantamento mensal, em novembro foram vendidas 123.214 unidades, um aumento de 2,4% com relação ao atingido em outubro, 120.273 unidades. Em relação ao mesmo mês do ano passado, houve alta de 15,8% ante as 106.442 motocicletas emplacadas no período. No acumulado do ano, foram vendidas 1.229.737 unidades, um aumento de 17,7% na comparação com o mesmo período do ano passado, 1.044.413 motocicletas. As exportações totalizaram 3.695 motocicletas em novembro, uma queda de 8,7% em relação a outubro de 2022, 4.047 unidades. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, 3.246 motocicletas, houve alta de 13,8%. No acumulado do ano, foram embarcadas para o exterior 51.412 unidades, o que representa uma alta de 2,4% quando comparado ao resultado do mesmo período de 2021, 50.193 motocicletas. Sabe aquelas cestas de Natal recheadas de produtos dessa época do ano? Pois é, subiu significativamente de preço em relação às festividades do ano passado. É o que revela uma pesquisa da Associação Brasileira de Supermercados. O Murilo Cardoso tem mais detalhes. Olá a todos, olha só, quem vai presentear nesse fim de ano com aquela tradicional cesta de produtos típicos de Natal
tem que preparar o bolso porque ela subiu e não foi pouco. O preço médio das cestas de Natal registrou alta de quase 10%. Para ser mais exato, foram 9,8% na comparação com o ano passado. O brasileiro gasta hoje R$ 294,75, R$ 26,30 a mais do que o mesmo período do ano passado. Os dados são da Associação Brasileira de Supermercados. O que vem nessas cestas? Vamos lá. São em média 10 produtos, entre eles aves natalinas, azeite, caixa de bombom, espumante, lombo, panetone, pernil, peru, cidra e tender. O preço médio tem como referência os valores atuais dos supermercados que possivelmente devem ter ofertas e promoções às vésperas de Natal. E ainda segundo a Abras, cerca de 66% dos supermercados dos brasileiros projetam aumento nas vendas neste ano. Se vai ter um pouquinho de aumento nas vendas do supermercado, muito também é por conta dessa diferença em relação ao ano passado esse ano, pelo menos nas cestas de Natal. Eu volto com vocês. E o clima de Natal continua. Uma estimativa da Confederação Nacional do Comércio prevê a contratação de aproximadamente 110 mil trabalhadores temporários em todo o país entre novembro e dezembro, para dar conta das vendas de Natal. Essa deve ser a maior oferta de trabalho temporário em 9 anos e aproximadamente de 11% desses trabalhadores devem ser efetivados. Isso mesmo, gente. A região sudeste concentra 54% das ofertas de empregos temporários, com destaque para os estados de São Paulo e Minas Gerais. O setor que mais vai contratar é o de hipermercados e o salário médio de admissão é de R$ 1.600. Todos os sábados, Luan trabalha como garçom neste restaurante que fica na zona norte do Rio. Mas o trabalho é apenas uma renda extra. O que ele quer mesmo é um emprego com carteira assinada. Uma expectativa é futuramente conseguir algo fixo, né? Isso que todo mundo quer atualmente. Então, mas por enquanto eu vou fazendo uma extra e a gente vai levando. A chance de Luan pode estar nas vagas temporárias. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, quase 110 mil trabalhadores serão contratados temporariamente em todo o país para dar conta das vendas de Natal. Essa deve ser a maior oferta de trabalho temporário em 9 anos. Segundo a CNC, a taxa de efetivação desses funcionários é de 11%. Para quem está procurando vaga nesse momento, aqueles segmentos com maior dinamismo tendem a produzir uma taxa de efetivação ou de absorção desses trabalhadores temporários maior. São os casos de setores de hiper e supermercados, de lojas de vestuário também devem ter um crescimento expressivo esse ano, no Natal desse ano, além de farmácias, drogarias e lojas de cosméticos. A região sudeste concentra mais da metade da oferta de empregos temporários, com destaque para os estados de São Paulo e Minas Gerais. O setor que mais vai contratar é o de hiper e supermercados, seguido por vestuário, e o salário médio de admissão é de R$ 1.600. Esta advogada explica que o contrato temporário tem o prazo de 180 dias e pode ser prorrogado por até 90 dias. Ela explica quais são os direitos desses trabalhadores. Esse trabalhador, ele é seletista, então ele vai ter a carteira anotada por essa contratante dele, que é a empregadora, que forneceu a sua mão de obra. Ele vai ter todos os direitos trabalhistas como um empregado qualquer. A diferença principal é no término do contrato. Como é um contrato a prazo, né, a prazo determinado, se a empresa rescindir, terminar no prazo, nós não vamos ter 40% do fundo de garantia, aquela indenização, e não vamos ter o aviso prévio. Muitos desses empregos vão ser em pequenas empresas. Elas têm muita importância para a economia. Negócios administrados em família representam 90% das micro e pequenas empresas no país e são responsáveis por 65% do PIB brasileiro. Pois é, o modelo tem vantagens, mas traz desafios para que eventuais problemas particulares não afetem a continuidade do empreendimento, já que apenas 5% dos estabelecimentos do tipo chegam à terceira geração.
Na esquina de uma das ruas mais movimentadas de Vila Isabel, fica a Sola e Salto, uma sapataria fundada há 56 anos pelo avô do Marcelo. Com a morte do pai há quase 30 anos, ele pediu demissão do emprego como designer gráfico e assumiu a administração do local. Você tem uma responsabilidade acima do que você deveria ter como empregado, porque você está colocando a sua cara a tapa. Então, esse desenvolvimento do trabalho e a credibilidade que o cliente passa para mim é importante. 90% das micro e pequenas empresas brasileiras seguem o modelo familiar, segundo dados do IBGE e do Sebrae. São negócios que passam de geração para geração, como esta atacadista de embalagens que fica no centro do Rio. O pai abriu a loja há 20 anos e trouxe a mulher e os 2 filhos para ajudarem na expansão do negócio. A gente pensa muito parecido. Quando tem dúvida, a gente resolve sem nenhum problema assim maior. E a vantagem é que a gente fica mais tranquilo, né? Sempre que precisa se ausentar, ou passear, ou viajar, é mais fácil. O segredo é você entender que cada um tem a sua opinião e não necessariamente está certo ou está errado. E entender o ponto de vista do outro. E principalmente não levar isso para o lado pessoal. As empresas familiares são responsáveis por 65% do produto interno bruto brasileiro, formando a espinha dorsal do setor corporativo. Elas reúnem mais de 70% da força de trabalho do país. Apesar da importância para a economia, muitas não conseguem se manter ativas. Apenas 5% chegam à terceira geração. Para este especialista do Sebrae, o principal desafio é o conflito de gerações. Nada melhor do que a empresa poder reunir todas as suas forças, seja a experiência, seja o frescor da nova geração, para que possam juntos construir soluções para que aquele negócio possa se destacar. A zona de convergência do Atlântico Sul é o principal sistema meteorológico do verão no Brasil, responsável por um período prolongado de chuva frequente e volumosa sobre parte das regiões norte, centro-oeste e sudeste. A partir de quinta-feira, esta zona de convergência volta a se formar sobre várias regiões do Brasil. Uma frente fria avança do sul para o sudeste do Brasil no decorrer dos próximos dias. E na quinta-feira chega no Espírito Santo formando um corredor de umidade conhecido como Zona de Convergência do Atlântico Sul. Provoca chuva intermitente com elevados volumes acumulados, principalmente nestas áreas em lilás aqui do mapa, desde o sudeste até o interior de Mato Grosso. Na verdade, desde o Espírito Santo até o interior de Mato Grosso. É uma região que mal se recuperou dos temporais que aconteceram entre o final de novembro e o início do mês de dezembro. Tem mais chuva volumosa, com risco de alagamentos, deslizamentos, erosão e problemas também nas estradas. Enquanto isso, na metade sul do Brasil, a chuva é mais irregular, acontece conforme a frente fria avança, com potencial de temporais, mas de forma mais passageira. Não é uma chuva intermitente, uma chuva frequente por vários dias seguidos. No sudeste do Brasil, destaque principalmente para áreas do norte de Minas e do norte do Espírito Santo, com mais de 100 milímetros acumulados em 5 dias. Em São Paulo, no sul de Minas Gerais e no Rio de Janeiro, o risco é maior para temporais, mas a quantidade de água não é tão significativa quanto estas áreas mais ao norte aqui da região. No geral, a tendência é de reposição dos índices de água no solo em todas estas áreas em azul aqui do mapa, com exceção aqui de Mato Grosso do Sul, onde a tendência é de redução da quantidade de água no solo. Isso porque a chuva ganha intensidade agora nos próximos dias, conforme a frente fria passa, mas a partir de quarta-feira a tendência é de pouca chuva, pancadas muito irregulares, e até o final da sexta-feira o déficit aí será negativo, portanto redução dos índices de água no solo em Mato Grosso do Sul, não tem condições para a recuperação aí do déficit hídrico. Agora no próximo período a expectativa ainda é de chuva concentrada entre o sudeste, áreas do centro-oeste
Oeste, pegando também o Matopiba. De 17 a 21 do mês de dezembro, os acumulados são bastante significativos nestas áreas mais escuras aqui do mapa. Agora, nas áreas mais claras, a chuva é típica de verão. Não traz grandes volumes acumulados, são pancadas bastante irregulares. Os volumes, olha só, mal passam de 10 milímetros em 5 dias. Portanto, a região que está seca deve continuar com baixos índices de água no solo, especialmente no Rio Grande do Sul, interior de Santa Catarina e em partes do Paraná. A gente já vê uma condição de diminuição dos índices de água no solo na faixa oeste do estado, porque a chuva a partir de agora vai ficar cada vez mais irregular também no estado paranaense. O Brasil registrou 978 mortes por dengue em 2022, um aumento de 400% em relação ao total de 2021. O número é um alerta para uma nova epidemia da doença que vem atingindo todas as regiões e deve se manter nos primeiros meses de 2023. Além das 978 mortes por dengue confirmadas, outras 98 estão em investigação, segundo o boletim epidemiológico mais recente do Ministério da Saúde. Número tão alto assim só foi registrado em 2015, quando 986 pessoas morreram de dengue no Brasil. Até o momento, o número de mortes aumentou 400% em 2022 em relação ao total de 2021. Os casos de dengue saltaram 172,4% no comparativo entre o mesmo período de 2021 e 2022. Se confirmadas as projeções, 2022 pode terminar como o ano mais mortal para a dengue no Brasil. O número de mortes pode ultrapassar 1.000 pessoas, algo nunca visto desde a década de 80, quando a doença ressurgiu no país e começou a ser mais frequente, com ciclos de maior e menor intensidade. Os 10 municípios com mais casos prováveis de dengue são Brasília, no Distrito Federal, com 67.274 casos, Goiânia, em Goiás, com 53.796, Aparecida de Goiânia, em Goiás, com 25.138, Joinville, em Santa Catarina, com 21.406, Araraquara, em São Paulo, com 21.017 casos, São José do Rio Preto, São Paulo, 19.927, Fortaleza, Ceará, com 19.037, Anápolis, Goiás, 17.144 casos, Natal, no Rio Grande do Norte, com 15.403 e Teresina, no Piauí, com 15.033 casos. Os principais sintomas são febre alta, acima de 38 graus, dor no corpo e articulações, dor atrás dos olhos, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça e manchas avermelhadas pelo corpo. A forma grave da doença inclui dor abdominal intensa e contínua, náuseas, vômitos persistentes e sangramento de mucosas. Como a previsão aponta para novamente um verão chuvoso no Brasil, a tendência, segundo o especialista, é de que a dengue siga em alta pelo menos até meados de abril de 2023. O mais importante para evitar a proliferação do mosquito transmissor da doença, o Aedes aegypti, é não deixar a água parada. O mosquito pode usar como criadouros grandes espaços, como caixas d'água e piscinas abertas, até pequenos objetos, como tampas de garrafa e vasos de planta. Veja no próximo bloco, no velório do Monsenhor Jonas Habib, emoção do dia das últimas homenagens. Entre os que celebraram a missa de corpo presente estava também o padre Reginaldo Manzotti. E você vai ver também um pouco de como foi a festa dos argentinos na saída do estádio de Lusail depois da brilhante vitória da equipe do astro Lionel Messi por 3-0 sobre a seleção da Croácia. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. Você de casa é sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pela companhia. O último adeus a quem cuidou de tantos ao longo de toda uma vida. O velório do Monsenhor Jonas Habib em São Paulo está sendo marcado por homenagens e muita emoção. O padre Reginaldo Manzotti ajudou a celebrar a missa de corpo presente.
O velório do Monsenhor Jonas Abib vai até esta quinta-feira. A despedida acontece no Centro de Evangelização Dom João Hipólito, em Cachoeira Paulista. O centro é parte da estrutura da sede da comunidade Canção Nova, que tem sua base na cidade do interior de São Paulo. Nesta terça-feira, o padre Reginaldo Manzotti co-celebrou uma missa de corpo presente. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Nesta quinta-feira, às 6 horas da manhã, acontece o cortejo do corpo até o Santuário do Pai das Misericórdias, onde vai ser celebrada mais uma missa de corpo presente. O corpo permanecerá no santuário até a hora da misericórdia, às 3 horas da tarde, na última missa de celebração do dia. Em seguida, vai ser realizado o sepultamento na Sala das Graças, espaço que guarda objetos, fotos, cartas e testemunhos de fé dos fiéis. Monsenhor Jonas Abib estava com 85 anos. De acordo com a Canção Nova, a causa da morte foi insuficiência respiratória. Nesta quarta-feira aconteceu a cerimônia de inauguração dos vitrais da fachada do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas, em Curitiba. A renovação da fachada externa faz parte das festividades de comemoração da festa de Nossa Senhora de Guadalupe. A solenidade de inauguração foi celebrada pelo padre Reginaldo Manzotti e contou ainda com a participação da equipe responsável pelo projeto, como a artista Loire Nissen e o arquiteto Adolfo Sakaguchi. Os vitrais não só revitalizaram o espaço, como deram um significado mais amplo à obra evangelizadora do santuário, pois a fachada com os vitrais tornou-se uma extensão do santuário e da espiritualidade vivenciada no local. Com um simbolismo religioso ligado ao caminho rumo ao alto, a sucessão de vitrais sempre aponta para o alto, o que levou a obra a ser denominada Caminho de Luz, Caminho de Salvação. A escolha pelo uso do vidro simboliza o desejo de constante renovação e respeito ao ambiente. O vidro é moldável e 100% reciclável. Lembrando ainda que 2022 é o Ano Internacional do Vidro, proclamado pela ONU. A inauguração dessa obra de arte mostra o esforço de conectar o povo que passa por ali, através de diversos meios, com o sagrado. A fachada é um convite para que o povo venha ao santuário, uma janela de oportunidades para que a mensagem de Guadalupe e do Cristo ressuscitado leve esperança dentro de um contexto urbano. Lindos os vitrais do nosso santuário. Agora, mudando de assunto, fala a verdade. Quando você está ansioso, acaba descontando na comida? Isso é mais comum do que você imagina. Por isso, é importante estar atento quando bater aquela vontade de assaltar a geladeira. Será que é fome ou ansiedade? Veja na reportagem. Quando você está ansiosa, o que você come? Chocolate. Na verdade, eu gosto de tomar um café. Doce. Por mais que eu faça muito doce, né? Mas sempre dá aquela ansiedade. Eu falo que o doce ainda é uma coisa que vicia a gente, né? Chocolate, principalmente. Se você for comer tudo que você vê na frente, fica complicado. O Brasil é o país com o maior número de ansiosos no mundo. E se você faz parte desse grupo, com certeza já procurou alívio na alimentação, naquele docinho ou até mesmo nos alimentos mais gordurosos. O que você pode não saber é que essa vontade tem explicação. Nosso corpo, ele procura sempre o equilíbrio, procura sempre a homeostase. E existe uma estrutura do nosso cérebro chamada hipotálamo que mede esse equilíbrio o tempo todo. Então, o equilíbrio químico, por exemplo, né? E quando nós estamos num estado de estresse, num estado de ansiedade, nós passamos a ter um gasto energético muito mais elevado, como se nós estivéssemos fazendo uma atividade física. E logo depois da atividade física, como acontece na ansiedade, você também vai sentir fome, vontade de repor isso. E o hipotálamo, quando ele percebe que esse gasto energético aumentou muito, ele vai buscar nas fontes primárias, nas fontes mais rápidas, a energia para poder repor isto. E as fontes mais rápidas são o carboidrato e a gordura. Só que esses alimentos não resolvem o problema e o pior, ainda prejudicam a saúde.
Alimentos normalmente muito ricos em refinados, então farinha branca, alimentos processados, como, por exemplo, hambúrgueres, às vezes com uma quantidade um pouco maior de gordura, um pouco maior de bacon. Então, esses alimentos aí que a gente acaba buscando com maior praticidade, maior facilidade, eles acabam sendo totalmente maléficos. Alimentos com pouca fibra. Quando a pessoa desenvolve o transtorno da ansiedade generalizada, que é uma ansiedade excessiva aliada à preocupação exagerada, as consequências podem ser ainda mais graves. Acaba que no TAG, né, do transtorno de ansiedade generalizado, você tem um nível de sinalização no cérebro de que algo está errado e que eu preciso resolver isso numa intensidade tão grande que a pessoa perde a capacidade de controlar os seus próprios atos. Mas então o que devemos fazer quando bate aquela ansiedade? Alguns alimentos mais saudáveis podem ajudar e até um chocolatinho é permitido. O chocolate acima de 60% de cacau, ele já acaba tendo muita quantidade de triptofano e me auxilia na questão da ansiedade. Então, acaba controlando de uma maneira não prejudicial, claro, com quantidades reguladas, o que é bem importante ressaltar, saber a quantidade também, não adianta eu também comer em excesso, tudo que é em excesso é prejudicial, então acaba me auxiliando nesse sentido também. Carboidrato a gente já sabe que é uma coisa que traz energia, então substitua tudo que tem à sua volta de carboidrato simples por um carboidrato complexo. E como é que eu sei o que é simples e o que é complexo? Aquilo que vem da natureza do jeito que vem é complexo. Aquilo que o homem põe a mão, ele se tornou simples. Tem um dizer que eu gosto muito para os meus pacientes de ansiedade, que é assim: descasque mais e desembale menos. Difícil diferenciar, né, gente? Ansiedade de vontade de comer. Mudando de assunto, vamos falar de Natal em ritmo de forró. Está sendo assim em Feira de Santana, na Bahia, onde um grupo de teatro, acompanhado por um trio de forró, mostra que Jesus bem que poderia ter nascido em pleno sertão nordestino, lá no interiorzão de grandes riquezas deste nosso Brasil. O espírito natalino tomou conta do shopping popular Cidade das Compras. O momento de louvor emocionou aos que assistiam. Que cada um tenha coragem de chegar nas pessoas que não podem ter chegar aqui como eu cheguei e abraçar, beijá-la e dizer que Jesus existe. E é muito bom. A apresentação ficou por conta do grupo teatral Renascer. E olha, tudo a caráter, do figurino até a representação de Maria, que ainda não deu à luz ao menino Jesus, mas ele já está por vir. A personagem tem um significado muito grande para Marli. Gratificante estar aqui fazendo esse papel. Carregar Jesus é assim, foi um dom que Maria teve. Ela foi assim santa, uma mulher santa, e por isso ela trouxe Jesus ao mundo, nosso Salvador. Com mais de 15 anos de tradição, o grupo irá percorrer os pontos de maior movimento da cidade. As apresentações vão até o dia 23 desse mês, véspera do Natal. A gente tem que agradecer primeiramente a Deus, que é uma oportunidade única. A gente mostrar, a gente levar a palavra de Deus através da arte. O nosso grupo teatral Renascer, Nova Judeia do Sertão, se preocupa muito em trazer a palavra através do teatro. Para a Cremilda, a representação se torna muito mais importante nos dias atuais. O povo deveria ser o que mais conhecer mais a palavra, ter mais amor, mais união com os irmãos, entendeu? Então acho que falta isso, para o mundo ter mais paz e alegria, ser mais unido, né? Acho que falta isso. Bom, vamos falar agora sobre solidariedade, gesto tão importante, né, de conexão com pessoas que tanto precisam e que nesta época do ano torna-se ainda mais valorizado. Em Curitiba, com senhoras idosas, houve uma tarde de pastel. Veja só. Uma tarde do pastel foi realizada pela ação social do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, para cerca de 15 senhoras que moram na casa de repouso Vovó Joana. Sempre a gente se emociona, sempre parece que você está chegando aqui pela primeira vez, porque você é o carinho, né?
Elas preenchem um pouquinho um sentimento que falta lá, né? Então é sempre agradável, bem gostoso estar junto com elas. E essa ação acontece uma vez por mês, quando voluntárias do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, vêm até o local para proporcionar um lanchinho diferente. Elas trazem também diversas atrações especiais. Dessa vez, o cantor Gabriel Fernandes fez um show particular com músicas que embalaram a juventude dessas mulheres. E teve um pedido especial que todo mundo cantou junto. Cada uma delas ganhou um presente feito à mão pelas voluntárias, além de um kit com cosméticos e produtos de higiene, o que tornou a última visita de 2022 ainda mais especial. Maravilhosa, né? Com lágrimas e tudo. Que linda a emoção, né, dessas senhoras e parabéns ao trabalho dessas voluntárias. Os pastéisinhos ficam mais saborosos num encontro tão especial como esse. Né? Com certeza. Olha só, quando um hobby se torna estilo de vida. Essa é a história de um fotógrafo do interior de Santa Catarina que sempre gostou de observar os pássaros. Isso mesmo, o que era um passatempo, uma atividade apenas para relaxar, acabou se transformando em um importante trabalho que ajuda a catalogar espécies de pássaros que vivem ou que passam pelo estado de Santa Catarina. Com o assobio, o Miguel atrai as aves, chama elas para perto para fazer belas fotos. Nos registros, um festival de beleza e graciosidade de pássaros que muita gente sequer viu por aqui. O morador de Laurentino costuma percorrer as matas da região para clicar espécies diferentes. Uma das aparições mais raras foi a do pica-pau de cara canela, clicado na Serra Pinheiral, em Rio do Sul. Ele também fotografou algumas aves ameaçadas de extinção, como o araçari-banana, o corocochó, o gavião-pato, o entufado. Tem alguns bem diferentes, como o arapaçu de bico torto, o bico virado carijó, o martim pescador pequeno, o pica-pau branco. E o que falar do colorido do gaturamo-rei? É um pássaro mais lindo que o outro, viu? E o amor que o Miguel tem pelas aves vem desde a infância. Isso já nasce com a pessoa. Desde piá eu sempre gostei da natureza. E eu lembro que a gente ia para a roça com o pai e os irmãos, e os irmãos trabalhavam na roça. E o Miguel ficava lá, de vez em quando o pai vinha puxar a orelha. Ô, tu não vai ajudar aí? Ficava olhando os passarinhos. E o cara nasce com isso. E eu observava muito o comportamento de determinada espécie, a cor das penas, o formato do bico. O observador de aves traz gravado na pele o gosto por essa atividade. A inspiração para a tatuagem foi esta foto que ele fez de uma pomba-asa branca. O Miguel publica as imagens nesse blog, o Laurentinaves, que já superou as 100 mil visualizações. Hoje nós estamos com 366 espécies registradas em Laurentino e arredores. O nosso objetivo é abranger todo o Alto Vale com o passar do tempo, é claro. Pelas nossas contas, é para chegar em 420, mais ou menos. O Alto Vale é uma região privilegiada para a observação de aves porque concentra um grande fluxo de espécies migratórias. Isso por estar entre a serra e o litoral. E aí, conforme as estações do ano vão mudando, sempre aparecem aves diferentes. Durante a nossa gravação, na reserva do Patrimônio Natural Parque das Borboletas, no bairro Progresso, que pertence à Associação Ambientalista Pimentão, foi clicado este iré, um pássaro migratório que vem do norte ou do sudeste. O Alto Vale ele serve como local de nidificação de algumas espécies que fogem do frio e vêm para cá para reproduzir na época que aqui é primavera-verão. Outras espécies vêm só para se alimentar, que é o caso de muitos maçaricos que vêm lá da América do Norte e da Europa, né, atravessam os oceanos e vêm se alimentar aqui em Santa Catarina
nos arrozais, no litoral. E também por causa da frutificação também de muitas espécies de árvores que só frutificam em determinado período. Então elas se deslocam para se alimentar também. Lindas as aves que passam por Santa Catarina e que valioso acervo, né, que esse fotógrafo que trabalho importante, que ele tem agora. Muito legal. Vamos falar de Copa do Mundo, né, Odilon? E os argentinos são só felicidade, não? E olha, felicidade mais do que merecida, em que jogaço. Bateram na Croácia, aquela mesma que o Brasil não conseguiu vencer e acabou sendo derrotado nos pênaltis, né? Toda a torcida brasileira esperava um jogo grandioso, um Brasil e Argentina, aí não aconteceu, mas agora a Argentina é finalista, vai decidir pela 6ª vez a Copa do Mundo da FIFA. Poderia ser La Bombonera ou o Monumental de Núñez, mas é o estádio de Lusail. Após a vitória por 3-0 contra a Croácia na semifinal da Copa do Mundo, os argentinos fizeram um verdadeiro mar azul e branco no Catar. Na noite em que igualou o recorde do alemão Lothar Matthäus com 25 jogos em mundiais, Messi fez o primeiro dos hermanos ao converter pênalti sofrido por Julián Álvares. Ainda no primeiro tempo, Álvares conseguiu uma excelente arrancada e contou com erros da defesa croata para marcar o segundo dos argentinos. A dupla voltou a funcionar na etapa final. Messi fez ótima jogada individual e tocou para o camisa 9 dar números finais ao jogo. Messi hoje, ele fez uma jogada espetacular. Estamos muito felizes porque nós merecemos. O Messi merece. Então, estamos muito felizes. Incrível ver jogar a Messi dessa forma. Foi incrível ver Messi jogando como jogou. Ele tinha um incômodo. Vimos que ele estava colocando a mão na perna e ficamos assustados. Mas o time jogou muito bem. Se entregou totalmente e estamos muito felizes. Viemos para isso. Nós vamos felizes e vinimos para isso. No lado croata, frustração pelo fim do sonho de disputar a 2ª final seguida de Copa do Mundo. A Croácia ainda tem a disputa do 3º lugar, sábado, no Estádio Internacional Khalifa. Um resultado justo. Jogamos os primeiros 20 minutos, mas depois eles dominaram. Messi fez a diferença. Muito mal, esse não é o nosso time. Não sei o que aconteceu. Os jogadores estavam assustados e com medo de Messi. Isso estava claro. Messi esteve imparável. Não pudemos fazer nada contra ele. De volta a uma final de Copa do Mundo depois de 8 anos, a Argentina decide o título mundial contra o vencedor do confronto entre França e Marrocos. A grande final acontece no domingo em Lusail. Bonita festa, São né? animados, né? A gente tem que o maior estádio dessa Copa do Mundo, o estádio de Lusail, parecia realmente, né, o Monumental de Núñez em Buenos Aires. Bom, gente, a Argentina é uma das finalistas. O próximo finalista sai da decisão que acontece neste momento, né, entre França e Marrocos. Quem será que passa? Tô torcendo pra França. Agora, o Messi tá merecendo, hein, esse título mundial aí. Tá jogando bem. Eu não entendo nada, mas até quem não entende dá pra ver, né? Gente, de olho na Copa do Mundo, hoje a gente se despede. Muito obrigado pela companhia. Até amanhã. Um ótimo fim de tarde pra você e até amanhã.